Fala pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel, líder do setor de investimentos e vice-presidente da Liga Financeira. A gente vem falando um pouquinho aí de investimentos, renda fixa, renda variável. A gente ainda não parou para falar um pouquinho de como são os investimentos e o imposto de renda, né, que todo investidor, inclusive, deve declarar. É obrigatório todo investidor declarar, mesmo que não pague tributos. A gente vai falar um pouquinho no post de hoje. Vem com a gente acompanhar nossa videoaula de hoje. Então, o imposto de renda para os investidores. Como eu estava falando, todos os investidores são obrigatórios a declarar esse imposto de renda para qualquer operação feita na Bolsa de Valores, tanto renda fixa, renda variável, qualquer. Se tem uma cota de ação, tem um ativo, você tem que declarar imposto de renda. Você talvez não, a maioria dos investidores não pagam imposto de renda, tanto que é um assunto bem discutido aí no Senado, nos governos, que os investidores devem sim pagar impostos, mas até o momento, acima de 20 mil por mês de lucro que tem que pagar imposto. Menos que isso não precisa pagar, então é mais a declaração mesmo que é obrigatória. Por mais que você não pague nada pelos impostos, é obrigatório a declarar todo o seu ativo, todos os seus ativos em carteira, todo o seu lucro, todo o seu rendimento por mês. Essa parte é obrigatória. Então aqui, embora a parte dos ganhos seja isenta, como eu estava falando, a maioria dos investidores nenhum pagam imposto de renda. O contribuinte deve inserir na declaração do imposto de renda todos os investimentos que tem em carteira. Por mais que você tenha uma quantidade muito pouca, você é obrigado a declarar imposto de renda. Provavelmente não vai pagar o imposto de renda, só é obrigatório a declaração. Aqui, como eu vou falando, os investimentos isentos de imposto de renda. A maioria dos investimentos são isentos de imposto de renda. Dentre eles a gente tem a poupança, que é uma renda fixa, né? Que a maioria já conhece poupança. A debêntures incentivadas, a letra de crédito imobiliário, letra de crédito agronegócio, todos esses a gente falou em outros projetos publicados aí no Instagram, em outros posts. Esses são a maioria que é renda fixa. A gente tem renda variável aqui, os dividendos em ações e lucros e os dividendos dos fundos imobiliários. Lembrando que uma transação entre uma ação e outra, se você vender a sua ação com um lucro, você vai pagar um certo imposto, mas é para a bolsa de valores, não é um imposto de renda, no caso, né? Só se você tiver um lucro acima de 20 mil nessas transações que você vai ter que pagar um imposto de renda. Mas só é obrigatório declarar, não vai gerar um tributo. Então, o que deve ser inserido na declaração, já que é obrigatório, mesmo que você não terá uma tributação aí para o governo, são duas informações mais importantes. O valor de investimento que você investiu, propriamente dito, na bolsa de valores. Então, vamos supor, eu tenho um patrimônio, eu investi tanto dinheiro na bolsa de valores, tem que declarar, e os rendimentos que você teve no ano. Então, eu investi, sei lá, 5 mil reais e eu tive um retorno aí de 300 reais no ano. Fiquei com 5.300, eu declaro que eu investi 5 mil, que tive 300 de retorno, porém eles vão alegar que você é um investidor e tudo mais, que você teve esse patrimônio investido, só que não vai cobrar nenhum imposto de renda propriamente dito para você. É mais a declaração que é obrigatória para eles terem até uma estatística de quantos investidores tem no país e tudo mais, tanto que é muito baixa. Se não me engano, é menos de 1% da população no Brasil investe. É bem baixo esse número. Como eu estava falando, tem muitas discussões nas câmeras sobre as tributações. Muitos políticos defendem que todo investidor deve sim pagar imposto de renda, porque a maior parte da população que investe tem uma classe mais alta, mas a gente está tentando trazer isso tanto para todas as classes, né? Que o investimento devia ser obrigatório. Com
tributação dos investimentos, menos pessoas vão investir. Então, acredito que seria um fechamento de um leque aí de oportunidades. Também teve reforma tributária realizada em 2021, que tem colocado os dividendos aí, tanto dos fundos imobiliários quanto das ações, em xeque aí, né? Ainda está havendo bastante discussões, né, nas câmaras sobre a tributação dos dividendos, que, para quem não sabe, os dividendos não são tributados, não tem nenhum imposto sobre os dividendos, tá? Que a gente recebe por mês, principalmente dos fundos imobiliários, que é todo mês. É, os políticos, os partidos, eles vêm tentando tributar esses dividendos e até o momento não foi tributado. Porém, essa isenção de imposto de renda, ela existe desde 95, tem até uma lei falando que não deve ser tributado os dividendos. E o fundamento é que as empresas já são tributadas quando elas lucram. Então, os dividendos eles são parte do lucro da empresa e a empresa elas pagam pelo lucro que elas tiveram um imposto para o governo. Então, se for ver esse dividendo que é entregado para os investidores, já está sendo pago o imposto deles pelas empresas. Aí o que os governos querem fazer? Tirar esse imposto das empresas e passar os impostos para nós investidores, né? E a gente não sabe aí como é que vai ficar, mas essa discussão ainda está sendo feita. Eu acredito, ainda não foi pautada, mas está em discussão, não sabemos como será no futuro. Por enquanto, até o momento, os dividendos são isentos de imposto de renda, mas é obrigatório declarar tudo que você teve de rendimento e tudo mais. Só não vai ter que pagar somente se seus ganhos for acima de 20 mil por mês. Eu fico aqui, pessoal. Lembrando que esse post não trata de uma recomendação de investimentos, tá? É só um estudo que a gente trouxe, informando para vocês que o imposto de renda é obrigatório declarar para qualquer operação que você tiver na bolsa de valores. Porém, além dessa obrigatoriedade, praticamente você não pagará imposto. É mais uma questão de compliance, né? Para o governo, para o pessoal que cuida do imposto de renda, saber que você tem um patrimônio investido, que você tem um rendimento advindo da bolsa de valores. Então é mais para manter um controle mesmo. Muito obrigado, pessoal, para quem ficou até aqui. Dê um like aí no nosso vídeo aula para que estimule a gente a continuar, para que a gente fique incentivado para continuar publicando aí para vocês. Compartilhe com seus amigos se você gostou. Salve o post para ver depois, caso não deu para assistir até o final. E, mais importante, deixe seu comentário aí, falando do que você quer que a gente fale no próximo mês, falando o que você ficou com dúvidas, se você tem alguma curiosidade, alguma coisa, que a gente está à disposição para vocês. Certinho? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.